Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Livros Espíritas. Neste canal estamos com o projeto de leitura de todos os livros do Chico Xavier, pelo menos os 412 livros que eu tenho aqui disponíveis. Já começamos aí com a leitura de quase todas as obras de André Luiz, que eu tenho aqui disponível, que são 20 livros. A gente já está no 19º com a leitura de hoje. Já fizemos a leitura da Vida no Mundo Espiritual, né, a coleção, que o primeiro livro é o livro Nosso Lar. Vou deixar linkado aqui a playlist, caso você não tenha ouvido, e já tenha outras obras de André Luiz também, que está na playlist André Luiz. Você procura aqui no YouTube, tá tudo organizado lá por autor, pra gente não se perder. E, dando continuidade, hoje nós vamos fazer a leitura do livro Cidade no Além, mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe um comentário. É importante você deixar o comentário, deixar o seu like, que o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele entrega para mais pessoas. Lembrando que divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode se tornar um membro a partir de R$ 4,99 por mês. Para os membros, estamos fazendo a leitura do Livro dos Espíritos com comentários de Miramês. Lembrando que é um trabalho gratuito, você ajuda se quiser, e ao final do capítulo, né, do Livro dos Espíritos, eu vou trazer aqui para o canal principal gratuitamente. Você também pode ajudar no Pix, que está aqui na descrição, lembrando que esses valores são para ajudar a manter aqui o canal, melhorar os nossos equipamentos, a trazer cada vez mais uma leitura de maior qualidade para vocês. E sem maiores enrolações, vamos lá fazer a leitura aqui do livro Cidade no Além. Ele foi psicografado pelo Chico Xavier e pela Eigorina Cunha, através aí dos espíritos de André Luiz e Lúcius. Eu acredito que esse livro vai ser bem interessante, ele conta alguns detalhes aí da colônia, do Nosso Lar, inclusive no final tem alguns desenhos para a gente tentar visualizar, né, como que funciona por lá. Então aqui algumas informações, o sumário, lembrando que os capítulos ficam aqui gravados também no YouTube, caso você queira pular para alguma parte de seu interesse, já está aqui organizado também. Então vamos começar aqui com a apresentação. A autora desta obra, através de desdobramento espiritual durante o sono, amparada pelo espírito Lúcius, visitou por várias vezes a cidade espiritual Nosso Lar, bastante conhecida dos leitores espíritas através da leitura dos livros do espírito André Luiz, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. E esta obra nos oferece vários dos desenhos a cores efetuados pela médium logo após o retorno desses seus desdobramentos, bem como explicações a respeito baseadas em trechos de André Luiz. Também inclui um plano piloto, ou seja, uma prancha desdobrável medindo 36 por 51 centímetros de uma planta baixa da cidade Nosso Lar. Trata-se de um trabalho mediúnico revestido de total confiabilidade e seriedade, pois, além do grande estímulo pessoal de Francisco Cândido Xavier, recebeu, através de sua incontestável mediunidade, esclarecedor preâmbulo do próprio espírito André Luiz. Após a leitura desta obra, o prezado leitor certamente terá uma visão mais aprofundada a respeito dessa tão importante cidade do plano espiritual. Anotações em torno de Nosso Lar. Primeiro, o irmão Lúcius fez quanto pôde a fim de trazer aos amigos domiciliados no plano físico alguns aspectos de Nosso Lar, a colônia de trabalho e reeducação a que nos vinculamos na espiritualidade, especialmente o plano piloto que lhe diz respeito. Para isso, encontrou a dedicação da médium Eigorina Cunha na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no Brasil. Segundo, terá conseguido transmitir minuciosamente toda a imagem do vasto contexto residencial a que nos referimos? De certo que não, mas estamos à frente de uma realização válida pelas formas e ideias básicas que o mencionado amigo alinhou, cuidadosamente, através do intercâmbio espiritual. Terceiro, justo lembrar aqui os mapas que Cristóvão Colombo desenhou
por influência de mentores e amigos espirituais antes de desvelar a figura da América. Semelhantes esboços não continham a realidade total, no entanto, demonstram até hoje que o valoroso navegador apresentava a configuração do novo continente em linhas essenciais. Quarto, convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-idade habitada por homens e mulheres, jovens e adultos que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias-cidades espirituais, porém, existem há centenas em torno da Terra, obedecendo às leis que lhe regem os movimentos de rotação e translação. Quinto, em toda parte, depois do berço, o homem no centro da natureza é defrontado pelos princípios de sequência, depois da morte também. Sexto, atendendo aos ditames da reencarnação e da desencarnação, nascem na experiência física e liberam-se dela milhares de criaturas humanas no estado mental em que se comprazem. Sétimo, quantos abordam o mundo material através do renascimento evidenciam-se na condição em que se achavam no plano espiritual e, consequentemente, quantos regressam ao plano espiritual procedentes do mundo, lá se revelam tal qual se encontram, seja em matéria de evolução ou seja ante a contabilidade da lei de causa e efeito. Oitavo, ninguém é constrangido a pensar dessa ou daquela forma por força dos princípios universais que nos governam. Cada consciência, encarnada ou desencarnada, é livre em pensamento para escolher o caminho que lhe aprouver, ainda que esteja transitoriamente nos resultados infelizes de opções que haja feito no passado, resultados dos quais a criatura pode amenizar ou agravar a própria situação na pauta da conduta que adote. Nono, compreensível que os seres humanos transfiram para a vida espiritual, quando lhes ocorra a desencarnação, os ideais nobilitantes e as paixões deprimentes, os desgostos e as alegrias, a convicção e a descrença, os valores do entendimento e os desmandos da inteligência, o conhecimento deficitário e a ânsia de elevação de que se vejam possuídos. Décimo, renascendo na Terra, a personalidade espiritual permanece internada no veículo físico, cercada de testes que lhe aferem o valor alcançado, com alicerces na assimilação do que já tenha realizado de melhor em si mesma, e desencarnando, essa mesma personalidade patenteia claramente o que é, como está e em que grau evolutivo se acomoda, irradiando de si própria o clima espiritual em que se lhe apraz viver e conviver. 11. No berço terrestre, a pessoa se reassume na família ou no grupo social em que deva reaprender lições ou conclusões do pretérito, com o resgate de débitos que haja contraído ou em que possa prosseguir nas tarefas de amor e cooperação às quais livremente se empenha. 12. Na desencarnação, essa mesma pessoa retoma a companhia do grupo espiritual com que se afina, de modo a continuar mentalmente estanque, como deseja, ou de maneira a colher os resultados felizes no esforço de autossublimação que haja desenvolvido no plano físico, seja pelo aperfeiçoamento realizado em si mesma, ou seja pelas tarefas enobrecedoras que tenha iniciado entre os homens, entrando naturalmente no grupo de elevação a que se promoveu. 13. Todo o espírito é livre no pensamento para melhorar-se, melhorando o campo de vivência em que esteja, ou para complicar-se, complicando o campo de experiências a que se vincule. 14. Nas colônias-cidades ou colônias-parques que gravitam em torno do plano físico para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente
continue com as características que lhe conhecemos na crosta da Terra. 15º. A morte não opera milagres. O ser humano, além dela, prossegue no trabalho de autoburilamento ou estacionário enquanto não aceite a obrigação de renovar-se e evoluir. 16º. As religiões, a filosofia e a ciência continuam, por necessidade das criaturas desencarnadas, crendo, estudando e experimentando na sustentação do progresso e do aprimoramento humano, oferecendo vastos domínios de serviço, nobilitando aos seus intérpretes, cultivadores e expoentes. 17º. Considerando a densidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientações, vítimas de paixões acalentadas por eles próprios, analfabetos da alma, desvairados pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, espíritos imaturos e desinformados de todas as procedências, é necessário que o lar de afinidades, o templo da fé, a escola e a predicação, a prece e o reconforto, o diálogo e a instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcionem nas comunidades do mais além com extremada compreensão de quantos lhes esposam as tarefas salvadoras. 18º. Para o esclarecimento gradativo dos espíritos desencarnados que se revelam necessitados de apoio e de instrução, e contam-se por milhões, a palavra articulada, falada ou escrita, irradiada ou televisada, ainda é o processo mais rápido de comunicação, embora a telepatia e a sublimação contêm, além da morte, com círculos de iniciados, cada vez mais amplos em elevados níveis de entendimento. 19º. Justo que a didática, no mais além, utilize a lição, o exame, a exposição prática, os cursos vários de introdução ao conhecimento superior, a disciplina, o apólogo, a fábula, os exemplos da história e todos os recursos outros das artes e da literatura que sirvam de auxílio aos companheiros necessitados de conhecimento e motivação para o bem deles próprios. 20º. Nos planos imediatos à experiência física, os felizes estão sempre dispostos ao trabalho em favor dos infelizes, os mais fortes a benefício dos mais fracos, os bons em socorro dos desequilibrados e os mais sábios em apoio dos desorientados e ignorantes. 21º. Nas comunidades de criaturas desencarnadas, a afinidade é o clima ideal para a união dos seres. O interesse pela ascensão do espírito aos planos superiores é a marca de todos aqueles que já despertaram para o respeito a Deus e para o amor ao próximo. O trabalho do bem é incessante, a religião não tem dogmatismo, a filosofia acata os melhores pensamentos onde se manifestem, a ciência é humanitária e o esforço pelo próprio aperfeiçoamento íntimo é impulso infatigável em todas as criaturas de boa vontade. 22º. Além da morte, a vida continua, e com mais clareza, aí se vê a realidade da teologia simples que rege a evolução em tudo o que a evolução possua em comum com a natureza, a cada um segundo as suas obras. André Luiz, Uberaba, 17 de junho de 1983, anotações recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. Explicação necessária. Desconhecida que sou da grande família espírita e do público em geral a quem é destinada a mensagem deste livro, vinda do mundo maior, com a minha pequena parcela de cooperação, gostaria de contar neste limiar um pouco da minha vida para que os queridos leitores se inteirem
da precariedade de recursos dos quais os espíritos dispuseram para se manifestarem por meu intermédio, o que pode explicar as falhas técnicas e às vezes elementares de desenho, principalmente tendo em vista a qualidade da matéria a ser retratada, que envolve aspectos, paisagens e coisas do mundo espiritual. Nasci em 16 de abril de 1923, uma criança normal, e por algum tempo gozei, como qualquer outra, de grande robustez. Certa manhã, acordei tristonha e abatida. Mamãe dispensou-me todo o cuidado, empregando, desde logo, os recursos necessários para tirar-me daquele estado, quase inesperado de prostração. Contudo, atendendo à harmonia das leis do universo, iniciava-se naquele dia, 23 de abril de 1924, um processo de renovação que deveria atingir a mim e a toda a comunidade de apoio terreno de que desfrutava num desdobramento de lições inesquecíveis e sumamente proveitosas. É que se iniciava ali, naqueles dias tranquilos do passado, um processo de regeneração que nos chegava através da paralisia infantil. Desde pequenina, já era uma enamorada do céu que exercia sobre mim uma atração fora do normal. Durante o dia, acompanhava o passeio das nuvens e a sua metamorfose contínua de formas nas quais procurava descobrir figuras de pessoas e coisas. À tarde, tinha encontro certo com o pôr do sol para extasiar-me no seu espetáculo de cores, e à noite deixava-me fascinar pelas estrelas distantes, sem poder, contudo, decifrar-lhes o significado e a grandeza. É que, imobilizada pela paralisia, presa a uma cadeira ou à cama, sempre pedia à mamãe que me pusesse à janela para que eu pudesse vislumbrar o mundo exterior. E através daquela abertura iluminada, até hoje sinto-me presa à contemplação do firmamento. Nos devaneios que nasciam nessa contemplação sublime, invariavelmente surgiam perguntas: como poderia andar? Onde encontrar forças e recursos inabituais para vencer os impedimentos gerados pela enfermidade? Como poderia Deus, nosso Pai, me ajudar mais de perto? Foi quando, com a vontade de vencer as dificuldades e confiante em Deus, comecei a sentir a presença de benfeitores espirituais junto a mim, ganhando a convicção de que, com o auxílio deles, haveria de encontrar solução. Adquiri a certeza de que o pensamento é força criadora e que essa força, pela vontade de Deus, com o apoio dos amigos espirituais, poderia dar vida à minha perna paralítica e poderia andar. Depois de longos anos de esforço para pôr em prática os exercícios físicos e mentais recomendados pelos espíritos que me ajudavam, alcancei minha mocidade andando com o apoio de abençoada bengala e agradecendo a bênção da vida ao lado de meus pais queridos, Ataliba José da Cunha e Eurídice Miltã Cunha, Sinhazinha. A dedicação e a sensibilidade de mamãe ajudaram-me a isentar-me de complexos psicológicos que costumara acompanhar os processos de regeneração aos quais muitas criaturas devem se submeter, como eu, nos desdobramentos das lições da vida. E, moça, sentia-me uma pessoa normal como outra qualquer, com a vida sorrindo ao meu derredor e com a alegria de levar de vencida a paralisia. Os anos de felicidade juvenil, no entanto, se desfazem a partir do dia 2 de novembro de 1961, quando mamãe, meu apoio maior, e a verdadeira bengala a sustentar-me na luta, regressa ao mundo maior, deixando aos meus cuidados, juntamente com uma irmã solteira, papai imobilizado na cama já há 6 anos em razão de um acidente. Órfão como nós, pela partida física daquele coração generoso que nos tutelava a existência, papai passou a se apoiar em nós, seus filhos,
que o cercavam até que, em 1971, também retornasse ao mundo maior. Conto estes lances de minha vida sem qualquer ideia de valorização pessoal, mas para demonstrar aos queridos leitores que a doutrina espírita é manancial inesgotável de força criadora e vivificante, no qual poderemos banhar nossa alma para livrar-nos das feridas que costumam abrir-se nos corações desalentados antes os fatos naturais da vida. Foi em 1962, quase um ano após a partida de mamãe, em uma tarde amena, quando contemplava melancólica o pôr do sol, que senti mais nítida a sua presença, e a partir daí comecei a penetrar os dois planos da vida com mais frequência. Mas foi no dia 2 de março de 1979, quando vivi a mais fascinante experiência de minha vida. Vi-me saindo do corpo, conduzida por um espírito que não pude identificar, seguindo para uma cidade espiritual, que depois soube tratar-se da cidade Nosso Lar, da qual André Luiz, no livro que leva o mesmo nome, traça-lhe um perfil magnífico e esclarecedor. Via a cidade com alguns detalhes, guardando ao despertar toda a recordação da experiência daquela noite maravilhosa que se interrompeu em pleno amanhecer, quando o espírito que me acompanhava convidou-me a regressar à terra. Não podia perder a visão de tão belo acontecimento e assim resolvi desenhar, retratando o que me foi possível conhecer naquela rápida visita. Esclareço que não sou desenhista, por isso os desenhos que elaborei, procurando retratar o que vi, não podem ter pretensão técnica nem bastarem para refletir inteiramente a beleza das formas gravadas no papel. Apesar disso, fiz o desenho e guardei-o sem revelar nada a ninguém. Depois de 3 anos, repetiu-se a experiência com mais nitidez e pude ver além do que havia visto, enquanto volitava sobre a cidade, embebendo-me nos detalhes de sua paisagem. O amigo espiritual que me conduzia deixou-me num departamento na cidade e foi para outro atender a tarefas que lhe competiam. Permaneci à sua espera e, algum tempo depois, chamaram-me através de um aparelho de comunicação interna, à feição de telefone, para informar-me que deveria ficar naquela sessão, uma vez que não convinha ir-me para onde ele estava, nas câmaras, pois havia muito sofrimento, prevenindo-me que me buscaria para o regresso. Acordei com um encaixamento brusco no corpo, sentindo ainda uma espécie de tontura da volitação, mas com a consciência integral de tudo o que havia visto. Dessa viagem, saiu o segundo desenho, ou planta baixa da cidade Nosso Lar, e que corresponde ao plano piloto, segundo esclareceu depois Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Devo esclarecer, no entanto, que, embora a forma seja a verdadeira, a cidade não se circunscreve ao número de casas e de quadras indicadas no desenho apenas para efeito ilustrativo, uma vez que se trata de uma cidade de vastas dimensões que abriga cerca de 1 milhão de habitantes. Entusiasmada com o segundo desenho, mostrei-o a algumas pessoas mais íntimas e de minha confiança. Uma delas foi um primo que levou a notícia a Francisco Cândido Xavier. O bondoso médium de Uberaba se interessou e pediu-me que lhe levasse os desenhos, e qual não foi a minha surpresa quando me afirmou se tratar da cidade Nosso Lar, correspondendo-lhe exatamente à forma. Sob o estímulo de seu carinho e compreensão, procurei gravar outros detalhes da cidade que estão oferecidos neste livro. Depositei nas mãos de Francisco Cândido Xavier, que se incumbiu generosamente dos detalhes complementares e do encaminhamento do material para o Instituto de Difusão Espírita de Araras, que afinal o editou. Na oportunidade,
devo agradecer a Deus e aos bons espíritos pela participação que tive neste trabalho, rogando escusas, inclusive aos leitores, pelas deficiências naturais impostas pelas minhas limitações pessoais. Eigorina Cunha, Sacramento, 4 de fevereiro de 1983. Capítulo 1 A Cidade Nosso Lar. Na vasta bibliografia mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, a cidade espiritual conhecida como Nosso Lar foi a primeira sociedade urbana da vida maior retratada com detalhes. Foi no livro do mesmo nome, editado pela Federação Espírita Brasileira, que o espírito de André Luiz, relatando suas experiências, forneceu descrições pormenorizadas acerca da organização da sociedade comunitária e das edificações que lhe servem de apoio material. Conta o abnegado médium que se surpreendeu pelo inusitado das revelações e que André Luiz, a fim de que ele desse livre curso aos seus relatos, certa noite levou-o, em desprendimento espiritual, até a cidade Nosso Lar, para que se inteirasse da sua existência e conhecesse pessoalmente alguns recantos retratados no livro. Realmente, o citado livro abria campos amplos e novos à indagação daqueles estudiosos que se sentissem dificuldades para entender como a vida poderia prosseguir normalmente e sem saltos após o desenlace físico. Difícil imaginar, ante a diversidade aparente das condições de encarnado e desencarnado, que o espírito pudesse habitar cidades edificadas e organizadas de modo semelhante às expressões terrenas. Os espíritos disseram a Allan Kardec que no mundo espiritual viviam em espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Não se podia, é verdade, dar largas à imaginação para especular acerca do que seriam realmente essas espécies de acampamentos, por falta de referências mais claras que induzissem a idealização de comunidades de espíritos habitando cidades estruturadas em edifícios de natureza sólida, sobre terreno fértil à vegetação e em tudo com estreita semelhança ao que conhecemos na crosta, mas a partir das informações veiculadas por André Luiz, passado o espanto natural que as revelações causaram, reconheceu-se que não podia ocorrer de forma semelhante. Habituado durante muitos séculos a idealizações do céu e do inferno em termos sem correspondência com as expressões humanas, ainda mesmo diante das revelações contidas nas obras da codificação, nos recusamos a aceitar o óbvio. Se o espírito sobrevivia ao corpo, e com provas dessa sobrevivência foram abundantes a partir do surgimento da doutrina espírita, e se, por outro lado, os espíritos nos asseguravam que nos reuniríamos em famílias e em agrupamentos, e que a vida continuava sem grandes mudanças depois da morte física, por que haveria de ser tão discrepante em relação aos moldes da vida moderna? Pelas recordações da vida espiritual, organizamos a vida terrena e André Luiz nos mostra que esta é uma cópia imperfeita daquela. A partir da edição do livro, a cidade Nosso Lar ganhou o coração e a imaginação de todos os espíritas que identificaram nela um modelo alentador das organizações e situações que aguardam o ser humano após a desencarnação e, por que não dizer, um estímulo físico para conviver depois em comunidades idênticas ou melhores. Se a revelação trazida por André Luiz esperou 86 anos após a edição de O Livro dos Espíritos, agora, quase 40 anos depois do surgimento do livro Nosso Lar, o Alto nos permite mais algumas informações, ensejando-nos receber, através do trabalho mediúnico de nossa irmã Eigorina Cunha, de Sacramento,
o plano piloto da cidade espiritual, que é o objetivo deste livro. A cidade Nosso Lar, segundo informações veiculadas por André Luiz, foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI, a partir de onde se localiza atualmente a governadoria. Conta que naquele trato de terra, onde se vêem edifícios de fino lavor e onde se congregam vibrações delicadas e nobres, os fundadores encontraram as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares, devendo, à custa de serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual, conquistá-los e integrá-los para conseguirem seus objetivos. À época em que se pronunciou o amigo espiritual, a cidade contava com cerca de 1 milhão de habitantes. Tendo em vista que a cidade se divide segundo as necessidades de sua organização administrativa, permitimos-nos informar aos que ainda não leram o livro Nosso Lar que a Governadoria, órgão central, está assessorada pelo trabalho e organização de 6 ministérios, a saber, Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina, que atuam nas áreas que os próprios nomes definem, sendo cada ministério dirigido por 12 ministros. Esclarecidos esses detalhes, passemos a considerar o plano piloto da cidade. Capítulo 2 – Plano Piloto. Mencione-se desde logo que existem 2 desenhos. O primeiro, que abrange apenas a estrela, onde se localiza a governadoria e os conjuntos habitacionais inscritos dentro dela, destinados aos trabalhadores de cada ministério. O segundo já engloba mais além os conjuntos residenciais que, conquanto ainda afetos aos trabalhadores do ministério, podem ser adquiridos por estes através de bônus-horas e são suscetíveis de transmissão hereditária. Também nele se vê a grande muralha protetora da cidade. A cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, localizando-se a governadoria no centro do círculo em que está inscrita a estrela. Da governadoria partem as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes distintas, afetas cada uma ao mesmo número de organizações especializadas, em que se desdobra a administração pública, representadas, como já se disse, pelos Ministérios da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Assim, a cidade está dividida em 6 módulos, cada um deles partindo da governadoria, junto à qual se eleva a torre de cada ministério, configurando-se como o centro administrativo. À frente deles está a grande praça que o circunda e que, para que se avalie o seu tamanho, está apta para receber comodamente 1 milhão de pessoas. A médium descreve-a como belíssima, com piso semelhante ao alabastro, com muitos bancos ao seu redor, sendo que nos espaços em que se vê o encontro dos vértices das bases dos triângulos, por detrás dos bancos, existem fontes luminosas multicoloridas e, em torno delas, flores graciosas e delicadas. Além da praça, temos os núcleos residenciais em forma de triângulo e que, como já se disse, se destinam aos trabalhadores de cada ministério, sendo que os mais graduados residem mais próximos à praça e, portanto, ao centro administrativo. Essas casas pertencem à comunidade e, se um trabalhador se transfere para outro ministério, deve mudar-se também para residir junto ao seu local de trabalho. Os quadros que se veem desenhados dentro do triângulo e junto à muralha são quadras onde se erguem as residências. Nos espaços que medeiam entre um núcleo habitacional e outro,
seja em direção à muralha, seja em direção ao núcleo correspondente ao ministério vizinho, existem grandes parques arborizados onde se erguem outras construções que não foram detalhadas na planta, destinadas ao lazer ou serviços aos habitantes. Vê-se, por exemplo, no Parque do Ministério da Regeneração, a locação de seu parque hospitalar, no Ministério da União Divina, o Bosque das Águas, e no Ministério da Elevação, o Campo da Música, todos referidos no livro Nosso Lar. Cada núcleo residencial é cortado no centro por ampla avenida arborizada que o liga à praça principal e à governadoria, e que se inicia junto à muralha. Entre os núcleos em forma de triângulo e a muralha estão os núcleos residenciais destinados aos espíritos que, por seus méritos, podem adquirir suas casas mediante pagamento em bônus horas, que é a unidade monetária padrão correspondente a 1 hora de trabalho prestado à comunidade. Estas casas, pertencendo aos que as adquirem, podem ser objeto de herança. Na planta aparecem umas poucas quadras, mas na verdade são muitas quadras a perderem-se de vista e que se alongam até a muralha. Circundando toda a cidade está a grande muralha protetora, onde se acham assestadas as baterias de projeção magnética para defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores, e que não devem estranhar porque, como já sabemos, a cidade está situada numa esfera espiritual de transição, abrigando espíritos que ainda devem se reencarnar. Por fora da muralha estão os campos de cultivo de vegetais destinados à alimentação pública. A planta da cidade, no entanto, carece de medidas que nos propiciem uma exata compreensão do seu tamanho, mas poderemos imaginar sua magnitude pelas referências que André Luiz nos faz. É uma cidade amplamente disposta para 1 milhão de habitantes. O aeróbus, correndo numa velocidade que não permite fixar os detalhes da paisagem e com paradas de 3 em 3 quilômetros, demora 40 minutos para ir da Praça da Governadoria até o Bosque das Águas, que está localizado na planta. Em síntese, é o que nos mostra o plano piloto da cidade, configurado na planta que nos veio ao conhecimento por intermediação de nossa irmã Eigorina Cunha. Capítulo 3 – Detalhes da cidade extraídos das obras de André Luiz. O livro Nosso Lar, principalmente, é rico em detalhes acerca da cidade, de seus logradouros e de suas edificações. Passamos a reproduzi-las na ordem em que se apresentam, citando ao final o número da página do livro. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante em que se desdobrava a minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita.
Esperam agora por mim, amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão e, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Páginas 26 e 27. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refugente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Páginas 28 e 29. Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas, nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava, curioso, o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Páginas 45 e 46. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas,
esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Páginas 50 e 51. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu a seu lado contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Páginas 52 e 53. Enlevado na missão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito, caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Página 54. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 45 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura de paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga,
à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Páginas 59, 60 e 61. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. Página 96. O nosso lar dentro do nosso lar. Ao tinido brando da campainha interior, surgiu à porta simpática matrona. Página 96. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele, grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Página 97. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Página 98. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais do que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Páginas 115 e 116. E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha filha apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo,
assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito: venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo, habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Páginas 126 e 127. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave, e notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Página 145. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vazias, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Páginas 168 e 169. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas.
No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. É o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acrescentou. A diferença, a ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto aos Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que vão se modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra
e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costumam vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Páginas 175 a 178. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava, silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Página 180. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Página 185. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. Página 201. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Página 205. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na casa de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos,
na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Páginas 205 e 206. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Página 227. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir por um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Páginas 229 e 230. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidório e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias, ao meu lado, logo que deixamos o aeróbus numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: Finalmente, você vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Havíamos chegado às cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Ri-me desconcertado e nada pude explicar e replicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime, mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia e extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador, mas o que via agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando o extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores.
Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Páginas 248 a 251. Há referências ainda quanto às edificações de nosso lar em outros livros de André Luiz que passamos a transcrever. Na véspera da partida, o assistente Jerônimos conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços do auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamo-nos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. Livro Obreiros da Vida Eterna, 12ª edição, página 25. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios que se compõem a sede da instituição. Julguei encontrar universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento exclamando: "O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral." Livros Mensageiros, 14ª edição, na página 21. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós ouvíamos com a melhor atenção. Livro A Terra, Entre a Terra e o Céu, 8ª edição, página 9. Capítulo 4. Localização de nosso lar, esferas espirituais. A ilustração da página 44 nos mostra o campo magnético da Terra dividido em 7 esferas, seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. Na realidade, cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos. A primeira esfera comporta o umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam próximas, temos poucas notícias. A segunda esfera abriga o umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência e onde estão situadas as moradias. Cada desenho semi-retangular que está assinalado nessa região representa uma moradia. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Nessa terceira esfera se localiza a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Sobre estas 3 esferas, os livros de André Luiz nos dão notícias, retratando edificações e organizações mantidas pelos espíritos do bem, tendo em vista o socorro e a assistência a espíritos mais atrasados, bem como nos dizem das condições em que vivem os espíritos sofredores fora do amparo dessas organizações. Ao que se deduz das narrativas do citado mensageiro, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas que se apuram à medida que se afastam do núcleo,
Sabemos que a Terra é um grande magneto que se projeta no espaço, mantendo um campo magnético ativo e diferenciado que comporta as esferas espirituais, de modo que, por exemplo, quando se contrabalançam os magnetismos da Terra e de Marte, tocando-se, os dois mundos se interpenetram pelas suas esferas extremas. Mas, da crosta até esse limite, os continentes e os mares se projetam, e onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, seja onde for neste vasto espaço magnético, sob seus pés, terá a terra firme e sobre sua cabeça céu aberto, já que seus sentidos não estarão aptos para perceberem as esferas que lhe estão acima. Nessa posição, terá a mesma geografia planetária que nos corresponde e o mesmo horário nosso, pois estará sob o mesmo fuso horário. Lendo André Luiz, quando descreve a segunda e a terceira esferas, percebemos que em ambas há chão firme, sólido, terra fértil que se cobre de vegetação. Se é assim, fácil é perceber-se que para seus habitantes nós estamos vivendo no interior da Terra. Percebe-se também nos livros de André Luiz que os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhe estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem sozinhos passar para as esferas superiores. O trânsito entre as esferas se faz por maneiras diversas, por estradas de luz, referidas pelos espíritos como caminhos especiais destinados a transporte mais importante, através dos chamados campos de saída, que são pontos nos quais as duas esferas próximas se tocam, e pelas águas, de se supor, as que circundam os continentes. Na página 50 de Libertação, nona edição, encontramos referências aos campos de saída, quando relata a maneira pela qual, em sonho, passou para uma esfera superior. André Luiz se refere a uma embarcação com um timoneiro sustendo o leme e com movimento de ascensão indo sair à frente de um porto, tudo indicando que a passagem se deu através das águas do oceano. Claro que se tratam de alguns aspectos rudimentares dessa questão importantíssima que é a das esferas espirituais na Terra. No futuro, por certo, os espíritos sobre essa e outras questões importantes farão mais luz, ensejando-nos compreender mais um pouco o mundo que se encontra acima de nossa fronteira vibratória. É o que se deduz da afirmação contida à página 85 do livro Os Mensageiros, 14ª edição, e que transcrevemos encerrando este capítulo. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Aqui agora nós vamos observar os desenhos, que foram feitos. A qualidade não está excelente, mas creio que vai dar para ter uma percepção aí de como que é mais ou menos, Qualquer coisa, dá um pause no vídeo e aí você consegue visualizar com mais tempo e atenção. 1. Edifício da governadoria, entabuado de torres soberanas que se perdem no céu.
No alto, o aeróbus, desenho concluído em 11 de 1981. Pavilhão de restringimento do Ministério da Regeneração, onde os espíritos são preparados para a reencarnação, sofrendo o restringimento do corpo espiritual para o tamanho adequado ao processo. Um dos templos de iniciação no Ministério da União Divina, construído em estilo egípcio. Primeiro desenho incompleto do plano piloto. Nos parques de educação do esclarecimento. Um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se obrigam 5 numerosas classes de aprendizados. No centro, funciona enorme aparelho destinado à demonstração pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultâneas. A cidade Nosso Lar, assinalada com uma estrela, está localizada na terceira esfera acima da crosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro e Campos Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. As esferas espirituais: 1. Núcleo interno. 2. Núcleo externo. 3. Crosta. 4. Manto. 5. Crosta terrestre. 6. Umbral grosso. 7. Umbral médio. 8. Umbral, onde está localizado a cidade espiritual Nosso Lar. 9. Arte em geral ou cultura e ciência. 10. Amor fraterno universal. 11. Diretrizes do planeta. 12. Abóbada estela. Plano piloto da cidade. É isso aí, meus amigos, um livro interessante, né, pelas imagens, é bom recapitular, né, tem muitas informações ali que a gente acaba lendo no meio, né, das leituras ali das obras de André Luiz, que a gente nem consegue lembrar de todas elas. Foi interessante aqui reunir todo esse conteúdo sobre a cidade de Nosso Lar. A gente tem relatos aí de várias outras colônias que seguem o mesmo padrão, algumas diferentes, algumas dedicadas, por exemplo, aos animais domésticos, então tem de tudo aí nas colônias para atender os diversos públicos, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a leitura do próximo livro, que chegará muito em breve. Um abraço e até mais!